Nós vamos estar hoje conversando com o jornalista, com o escritor, com o apresentador de telejornais, com o meu amigo Hermes Coelho. Não vou deixar ele dar boa tarde para vocês ainda não. Eu quero só que vocês vejam esse grande profissional, tá? O Átila Jales, pessoal que trabalha aí com as redes sociais, o Scoratelli entrando aí, Juan Medeiros, né? Puxa, que legal que vocês já estão chegando conosco. Então a gente vai receber com muito carinho, com muito amor mesmo, desejando assim tudo de bom e que essa live traga algum proveito, algum conhecimento para a sua vida, né? Edson, que bom que você está aqui com a gente. Aqueles que forem mais chegados do nosso convidado, diga aí, sou amigo, sou seguidor de Hermes Coelho, que eu tenho certeza. A Carolina, que está lá em São Paulo, ela está desejando para Hermes já uma boa tarde e a gente vai estar sempre te passando esses recadinhos. Meu querido, meu doutor, meu amigo, esse profissional incrível, Hermes Coelho, boa tarde, agora é com você, meu amigo. Boa tarde, Wilson. Muito obrigado por me receber, né? Obrigado por essa oportunidade. Eu estou aqui, na verdade, mas é para aprender também, para colaborar um pouquinho, falar da experiência e, sinceramente, para dar um abraço em todo mundo, né? Se teve uma coisa boa que veio dessa situação que a gente vive hoje, foi essa cultura de fazer lives, né? A gente conseguiu, na distância, no isolamento social, unificar pelo menos as boas intenções e os nossos corações, e isso é muito bom. Então, como você disse, os ensaios vão ser retomados, né, nos sábados, mas vai ter um novo horário de live, não pode acabar com essa cultura não, ela veio para ficar. Olha só que legal, gente, essa voz aí, ó, depois está lá, vai estar no nosso Instagram, no Facebook. Vocês podem colocar para ouvir essa voz aveludada, essa voz macia aí de Hermes Coelho, né? Eu sou babão, eu babo por todo mundo que vem mesmo aqui na live. Então, Carol, a gente vai estar com várias personalidades, a gente vai ter um cirurgião, vai ter dupla sertaneja durante esse mês. Então você já pode se preparar porque eu babo mesmo. Olha só, Lília, né? A Vanessa Medeiros está aqui entrando com a gente. Hermes, você se sinta assim, como se você estivesse aqui do meu lado, na minha casa. Eu aguardo a sua vinda já tem alguns anos e eu sei que ela vai acontecer após tudo isso, mas você se sinta em casa. Eu queria começar, olha só, falando um pouquinho. Nós estamos com o Wellington aqui entrando. Gente, boa tarde, Ricardo, né, o meu braço direito aqui, esse diretor incrível financeiro, vai estar respondendo aí vocês também. Obrigado, João Vitor e Gabriel, que estão aí nos ajudando. Eu queria que você falasse um pouquinho, você é piauiense, certo? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua origem, o que é um cara vencedor, certo? Vindo do Piauí e ganhando o mundo, porque se você não tinha ganhado ainda, meu amigo, agora você já está na Europa, você está na faixa de Gaza, você está aí para o mundo inteiro. Diga aí pra gente. Vamos lá, eu sou piauiense, nascido em Teresina, né? Teresina é a única capital nordestina que não é banhada pelo mar, né? Teresina foi feita, ela foi a primeira cidade brasileira a ser planejada, a primeira capital planejada, e ela foi planejada estrategicamente por ser um entroncamento ali, e dois rios, né? O Parnaíba, que é a segunda maior bacia do Nordeste, a maior do São Francisco, óbvio. Ele se encontra em Teresina com o Rio Puti, que é um rio muito importante, principalmente para o Ceará e para o Piauí. E naquela época, quando Teresina foi pensada, as navegações aconteciam nos rios também. E Teresina se tornou um polo muito interessante para educação e saúde. Foi o que atraiu meus pais, né, meus pais do interior do estado, a construírem a vida lá. Meu pai é de Piracuruca, no norte. Pirá o quê? E minha Piracuruca. Piracuruca. E minha mãe é do Sul, de uma cidade chamada Floriano, carinhosamente apelidada de Princesa do Sul, né? E desse casamento vieram 5 filhos, eu sou o quarto, Olha né? só. E nascido e criado, como a gente diz, em Teresina, e com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser piauiense, muito orgulho de ser nordestino. Eu uso menos nordestino, porque, assim, são muitos estados do Nordeste, Sim. todos têm sua cultura e sua peculiaridade, todos são únicos. Não é? Então, assim, eu sou nordestino, mas, acima de tudo, sou piauiense, tenho muito orgulho mesmo de ser piauiense. Puxa, que legal, é muito interessante. Eu acho que a gente tem
que valorizar mesmo as nossas raízes, né? Nós temos que valorizar da onde nós viemos, aonde nós chegamos. Eu falo que as pessoas às vezes esquecem, né? Nós temos uma pluralidade muito grande de cultura, uma diversidade muito grande de cultura em nosso país, e é muito legal quando você conhece outras pessoas de outras culturas, quando você fala da região norte, nordeste, que o pessoal, nós temos pessoas inteligentíssimas no nosso Brasil, mas temos pessoas inteligentíssimas em lugares sofridos, né, e que não se contentam com esse sofrimento e vão à frente. Eu estou aqui recebendo o Ricardo, o Paulinho Suzano, que já está aqui com a gente. Gente, nós estamos para você ver o privilégio que você está tendo também. Nós estamos com o Abode entrando aqui, que é ator também. Então, assim, pessoal, nós estamos com Hermes Coelho, esse jornalista, esse cara incrível, que acaba de falar um pouquinho sobre as suas raízes. E aí eu lhe pergunto, Hermes, quando é que veio a vontade de trabalhar como comunicador? Porque eu sei que você não é só comunicador, mas eu quero começar com essa parte da comunicação. Wilson, o mais engraçado é que quando eu tinha 3 anos de idade, e eu me lembro da situação, e a minha mãe também gosta de contar os risos. Passava o jornal Hoje, eu não sou tão novinho, né? Vocês já veem pela aparência, vocês que estão acompanhando a live. Era na época em que o Bonner substituía aos sábados, né? Para a Leda Nagli fazer entrevista. E eu olhava aquilo ali e eu queria entrar ali. Eu dizia, eu quero entrar, eu quero... 3 anos, cara. E a minha mãe ria, né? Porque, na verdade, eu queria entrar para fazer aquilo. Então, assim, eu sempre tive meio que um interesse grande em trabalhar com jornalismo. Quando eu enveredei por essa carreira, que foi um pouco mais tarde, né? Eu fiz primeiro direito, eu era o filho do meu pai, assim. Então, meu pai determinava e eu seguia. E ele falou, não, você vai fazer direito, imagina. Olha só. E aí eu segui, detestei e larguei e falei, olha, desculpa, não vou fazer direito, não vou ser teu filho juiz, entendeu? Me perdoa. Detalhe, a voz do meu pai é igual à minha, então assim, ele falava, eu morria de medo dele. E aí, quando ele viu que eu não ia fazer o direito mesmo, na metade do curso, ele falou, meu filho, eu só quero que você tenha um diploma, porque se você um dia for preso, você vai para uma prisão especial. Juro. Olha que legal. Aí fui fazer jornalismo, Wilson, e o mais bacana, assim, no comecinho do curso, já com um semestre de curso, eu tive a oportunidade de estagiar na afiliada da Globo, lá em Teresina, a TV Rádio Clube. Certo. Se tiver colegas jornalistas de lá acompanhando, um abraço para vocês. Aliás, manda um beijo para a Carol, que já mandou um beijo para mim no início da live, né? Olha só. E nesse estágio, com 3 meses, eles gostaram do meu trabalho como produtor, né? O cara que fica nos bastidores, estudando, preparando tudo para o repórter sair e fazer a reportagem. E eu fui contratado. Isso antes de fazer 1 ano de curso. Então, assim, naquele instante, eu vi, cara, além de ser a carreira de minha escolha, eu tenho o perfil para construir uma carreira bem sucedida aqui. E fui, né? Degrau por degrau, aprendendo e cumprindo todas as funções dentro do jornalismo. O bom assim, do jornalismo de TV, numa TV privada, é que você faz polícia, você faz política, você faz esporte, você faz cultura, você faz tudo, né? E é uma grande escola, eu sou muito grato por essas oportunidades, eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram a aprender e eu continuo aprendendo onde estou hoje, né? Mas hoje mais na política. Detalhe, eu jurava que eu ia fazer entretenimento, porque eu sou muito informal. E acabei me tornando um jornalista político. Eu quero falar sobre essas facetas, né? Sobre essas suas facetas, mas eu quero aqui, quando você falou do direito, né? Eu tô com a Helena, que ela, além de ser engenheira, ela é servidora, trabalha comigo, é servidora do TRT, e a Helena tá concluindo agora o direito, né? Então, eu fiz direito, eu realmente agradeço aonde eu estou, mas você tem que estar aonde o seu coração bate,
né? Então, a sensibilidade que o seu pai e a sua família, eu tenho certeza hoje que o orgulho que eles têm de ver aonde você está. E aqui eu quero mandar um grande abraço para minha irmã. Você está sendo visto lá em São Vicente, você está sendo visto em Praia Grande, em São Paulo. Meu amigo Ed, que trabalha na saúde, também está aqui falando conosco. A atriz Ellen Penha está aqui. Então, Hermes, é muito legal as pessoas entenderem as nossas raízes e onde bate o nosso coração. Eu sei que nós estamos num país que você nem sempre pode ter o luxo de escolher trabalhar naquilo que você gosta, né? Eu amo estar trabalhando com arte, amo o meu trabalho também no tribunal e não me peça para escolher, né? Não quero revelar a minha escolha aqui, mas são duas coisas que mexem comigo porque de uma maneira ou outra você está trabalhando com pessoas. Você falou que você teve passagem por emissoras de televisão, por afiliadas. Eu queria saber como é que é essa experiência. Você falou de facetas aí, que o jornalista, ele vai desde o esporte, a cultura, ao entretenimento. Eu creio que o jornalismo te moldou, né? Eu vejo você assim, o jornalista. Eu não sei o porquê que a Globo ainda não colocou você lá no Jornal Hoje ou no Jornal Nacional, porque você é o jornalista, o estereótipo do jornalista mesmo. Me fala um pouquinho dessas passagens para o pessoal conhecer o que é estar dentro do jornalismo mesmo. Vamos lá. Sobre isso de não estar numa grande emissora, porque, na verdade, eu acabei indo parar no serviço público, né? Eu fiz o concurso, eu sei que você ainda vai chegar nisso, eu não vou antecipar, não. Mas, enfim, eu sou jornalista de TV pública hoje. Mas o interessante numa emissora, principalmente em cidades pequenas, né, em que a estrutura é menor, né, porque Teresina é uma cidade de grande porte, mas não dá para se comparar Teresina com as grandes metrópoles, como Rio, São Paulo e até Brasília. Certo. Então, você, quando entra na redação, você acaba tendo que aprender a fazer tudo dentro da função que você é colocado. Você não se torna um especialista. Então, eu produzia pauta, inicialmente, de cultura, de política, de esporte. Eu produzia pauta de cidades, né, que são aqueles problemas típicos dos bairros, da comunidade, que são muito importantes. Eu produzia pautas rurais, não tinha um setor separado. Certo. Quando eu saía para fazer reportagem, né, quando eu me tornei repórter, anos depois, que eu passei por afiliada da Globo, da Record, e depois fui para a TV pública de lá também. Né, foram as três grandes que eu trabalhei antes de vir para cá, para Brasília. E eu saía de terno, arrumado, né, porque no final do dia eu tinha que ir para a Assembleia Legislativa, fazer reportagem com os deputados. Certo. Mas antes, eu ia parar para sabe assim, a situação de alagamento, e ficava imundo, e não tinha como trocar de roupa. E no mesmo dia você começava indo para uma situação, né, de alagamento, de tristeza e tal. E aí você prepara aquela reportagem, né, e torce, porque isso eu sempre torcia pelo melhor, mas às vezes você tem que noticiar o pior. Sim. E você sai dali, você tem que mudar seu espírito para fazer outro tipo de reportagem, outro tipo de abordagem com outro tipo de pessoas. Uma coisa que todo jornalista tem que ter, se isso não é ensinado antes de entrar na universidade, eu tive a sorte de aprender isso em casa, com meu pai, é que toda pessoa é digna, toda pessoa tem que ser tratada dignamente e você adequa o seu tratamento, a sua cultura, à pessoa. Se for uma pessoa mais simples, você adequa seu linguajar para essa pessoa. Se for uma pessoa mais sofisticada, você conversa com ela no nível que seja adequado a ela também e não tem problema, mas todas têm o mesmo valor. E isso no jornalismo foi fundamental para mim, porque eu me senti acolhido por todas as fontes. A gente chama as pessoas de fonte, né? Então, eu me senti acolhido por todas as fontes. E, assim, em situações de angústia, de tristeza, depois que eu fazia o meu trabalho, que era reportar, como repórter, eu também tentava acolher emocionalmente pessoas que estavam em dificuldade, porque eram pessoas que estavam sofrendo, independentemente do trabalho que eu estava fazendo. Né? Porque, assim, hoje eu tenho a sorte de não ter que fazer mais esse tipo de coisa, mas, assim, você noticiar uma morte, né, numa comunidade mais simples, você está vendo aquela dor, você tem que passar aquela notícia, entrevistar aquela mãe,
mas eu sempre tentava acolher depois, da melhor maneira que eu podia. E isso eu sou grato a lições que eu já tinha de casa, né? Uhum. Olha só, gente, entendam o porquê que esse camarada tá aqui, né? Porque é uma pessoa, um ser humano, né? E eu não falo ser humano, né? Porque o que nos diferencia do animal irracional é a nossa racionalidade. Só que a gente tem visto muitas atitudes irracionais. E com o avanço da tecnologia, com as redes sociais, tudo é muito mostrado assim, muito rápido. E estar com um ser humano, com alguém que está pensando no outro, que entende a dor do outro, mesmo que você noticie uma notícia triste e de repente você tem que estar com um sorriso para falar de alguém que ganhou na Mega Sena e está ali na pauta e você tem que falar. O pastor Valentim que está aqui com a gente, ele está dizendo assim, verdade, adaptação sem acepção, essa é uma postura rara, né? A advogada Larisse Leite acabou de entrar aqui com a gente. Olha, eu tô com o pessoal aqui, o Wington, né? A Leila. Tem um pessoal que eu não conheço, que eu sei que deve ser seus seguidores. Vocês são tudo muito bem-vindos. E eu quero te fazer várias perguntas. Eu tô aqui porque tem muita coisa que também me perguntaram para te perguntar. Mas eu quero falar um pouquinho do seu setor hoje. Você falou que foi para uma rede, né? Para uma emissora pública, certo? E eu quero que vocês vejam comigo aí. É um programa que estreou sexta-feira, estreou ontem, onde nós temos, dentre os âncoras que tem nesse programa, que são responsáveis pelas entrevistas, nós temos Hermes Coelho. Veja aí o que entrou ontem. Até quando vai a pandemia? Como ela vai mudar as salas de aula? Como ficam os empregos e as empresas? Então, olha só, Hermes, a gente acabou de ver aqui o programa live da TV Senado, certo? E então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como é que é essa experiência, há quanto tempo você tá na TV Senado, o que você faz? Porque eu sei que não é só esse programa da live aí, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, inclusive do programa, mas a sua trajetória aí na TV Senado. Vamos lá, vou te falar então como foi que eu fui parar na TV Senado. Ótimo, a gente tá curioso, todo mundo. Eu tenho uma filosofia, Wilson, e eu carrego isso desde muito novo. E isso é um aprendizado meu. Não há um mal que não me traga um bem, nem que seja um aprendizado. Então, como foi que eu fui parar no Senado? Eu sofri um acidente de carro que me deixou hospitalizado em 2008. Nessa época eu estava só na iniciativa privada e feliz, né, como jornalista. Nessa época eu estava num relacionamento, né, estava num casamento, e eu sempre ouvia: estude, faça concurso, você pode trabalhar na sua área ganhando um salário melhor, eu sei que você ama o que faz. E eu, não, eu estou feliz, dá para fechar as contas, está tudo bem. Pois bem, sofri esse acidente de carro, fui hospitalizado, passei 3 dias, tive um princípio de derrame. Quando eu saí desse hospital, no último dia, eu tive uma epifania. Eu parei, falei, cara, eu vou fazer concurso para a minha área, vou fazer o que amo, porque eu amo realmente jornalismo, amo a comunicação e amo as artes, e vou ganhar um salário um pouco melhor para ter uma vida digna. 2 semanas depois, saiu o edital do concurso do Senado e tinha vaga para a TV Senado, 7 vagas. A pessoa nunca tinha feito concurso na vida. E aí eu dizia, eu vou fazer e uma vaga é minha. Ótimo! Né? E aí estudei, passei e fui nomeado. Então eu estou lá, né, já há 10 anos. Na TV Senado eu fui repórter, fui editor-chefe, fui apresentador do principal telejornal da casa. E aí, em 2017, eu falei, gente, eu quero fazer coisas leves. Eu estou há anos só no que a gente chama de batidão do jornalismo. Queria um programa só para ter uma vida um pouquinho mais tranquila, pode ser. Aí eles falaram, olha, está vagando, o apresentador do Parlamento Brasil pediu para sair, você quer fazer esse programa? Eu falei, quero. O que é o Parlamento Brasil? Explicando para você que está assistindo, que não conhece. TV pública, né? A gente sabe como é, você zapeia, para um pouquinho e depois muda o canal.
O Parlamento Brasil é um programa que pega reportagens feitas pelas emissoras legislativas do país inteiro, TVs Assembleias e TVs Câmaras Municipais. E foi uma delícia, porque assim, a gente mostrava matéria do Rio Grande do Norte, a TV Assembleia do Rio Grande do Norte tem matérias culturais espetaculares. Opa, que legal, que ótimo. Do Ceará, Piauí, Roraima, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, várias parceiras. E eu fui fazendo esse programa, era um programa semanal que eu fiz até o início da pandemia. Com a pandemia, a gente teve que parar o Parlamento Brasil. Então, peraí, eu vou te segurar nessa parada da pandemia aí. Não perca teu fio da meada, porque eu tô com a Rita que entrou aqui, tô muito feliz de Rita estar com a gente nessa live, e o mineirinho Oclésio, tá lá em Minas Gerais, em Uberlândia, já prometeu que em janeiro estará aqui em Mossoró. Então, olha só, você tá falando agora de pandemia, houve uma mudança, uma parada, e as coisas começaram a mudar. O que aconteceu então, Hermes? Vamos lá, eu vou falar do Senado em geral. Certo. No início da pandemia, gente, vocês têm que entender que os senadores, a maioria são pessoas bem idosas, né? Tem pouco senador jovem. Você chama de jovem em que idade? Olha, eu digo que eu vou ser jovem até os 70, depois dos 70 eu vou ser um senhor. Então somos jovens ainda. Claro, pelo amor de Deus. Aí houve essa preocupação que o corpo de servidores, de terceirizados, de comissionados do Senado também já tem a idade mais avançada, além das pessoas que têm comorbidade. Certo. O que aconteceu? Fecha tudo. Fecha o Congresso e a gente conseguiu, quando fala a gente, o Senado, conseguiu desenvolver rapidamente a tecnologia para fazer sessões remotas. Essa tecnologia foi exportada para vários parlamentos no mundo. Olha só. Quem está pedindo agora é o Líbano também, né? Depois do que aconteceu lá, daquela tristeza. Uhum. E aí, o meu programa, ele era gravado, o Parlamento Brasil, era gravado nos corredores do Congresso Nacional, eu chamando as matérias, ou seja, não tinha como gravar. Aí falaram, Hermes, a gente vai tirar o Parlamento Brasil do ar. Tudo bem, não tem problema, numa situação mais segura a gente volta com o programa. Certo. E aí, me chamaram para a chefia, então, atualmente eu sou chefe de reportagem, né, da TV Senado. É uma função interessante que você vai descobrindo as pautas, descobrindo o que é importante jornalisticamente e vai atribuindo as pessoas mais adequadas para fazer aquele trabalho, né? Produtores, repórteres e editores. Uhum. E é o trabalho que eu tenho feito. Aí eu estava muito tranquilo, né, nesse trabalho e aí falam, precisamos de um programa para substituir o Parlamento Brasil e o Salão Nobre. E aí decidimos fazer o TV Senado Live. Que é esse que a gente viu agora, a propaganda, né? Exatamente. E você é um dos 5 apresentadores. Eu falei, ótimo. E aí falaram os temas. Quando falaram, volta às aulas, eu falei, esse é o meu tema. Aí falaram, é só o da estreia. Eu falei, tudo bem, então, deixa eu fazer. Peraí, vamos segurar nesse volta às aulas. Olha só. Rita, ela trabalha com a Escola Judicial no TRT, é psicóloga, é uma pessoa que eu quero numa das minhas lives, né? Tô muito feliz dela estar aqui. Tô com a Dani Bezerra, com a Daphne Bezerra, que é aluna de psicologia. Tem vários alunos de psicologia aqui. Gente, me perdoa não falar o nome de todo mundo, mas aqueles que eu vou conseguindo, vou até colocar o óculos aqui, a gente vai falando. Hermes, quando você fala, né, a questão da TV Escola, você está falando que a primeira matéria foi sobre a volta às aulas, eu assisti ontem, foi fantástico, com 2 sumidades, a Maria Inês, né, que eu já vi muita coisa dela, e a outra era me ajude aí. Priscila Cruz, por Todos pela Educação. Isso, por Todos pela Educação. Gente, um pessoal incrível, que vale muito a pena, eu acho que fica lá no YouTube, né, na plataforma. Fica no YouTube e é reprisado, Wilson, na TV durante uma semana. Olha também. Só. Fica no YouTube e é reprisado durante essa semana. Então, até sexta que vem. Você que é pai, você que é mãe, você que é educador, vale a pena você ver esse primeiro programa. Eu me arrepiei em alguns momentos. Eu sei que foi para fazer uma triagem, eram várias perguntas que vocês estavam recebendo de várias plataformas. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a questão dessa retomada. A quarentena, por exemplo, eu parei no início do semestre com meus alunos de psicologia, uma aula presencial que você tinha que falar. Nós estávamos estudando sobre a cultura e sobre a cidadania. Você tem que parar de falar sobre a sociedade porque ela muda de repente.
A gente mudou, não era mais a sociedade que eu vivi durante 50 anos, ela mudou. E aí? E essa retomada que está sendo praticamente, assim, quase que impossível. Quando você pensa que um estado ele está entrando numa normalidade, ele volta a ficar no vermelho novamente com a situação do Covid. Então eu te dou a oportunidade de você nos explanar o que o homem, o ser humano Hermes sentiu com o Covid, o que o jornalista vê sobre o Covid e essa volta às aulas. Vamos lá. Eu acredito, assim, honestamente, que isso vai mudar de vez e vai ser resolvido com a chegada das vacinas. E a gente tem que confiar, né, seja de onde for. É a de Oxford, é a chinesa. A que funcionar, venha de onde vier. Parar com bobagem ideológica. A saúde está acima de qualquer visão ideológica. Tá? Porque tem gente que fica espalhando fake news para desacreditar determinados institutos. Se funcionar, gente, vamos nos vacinar. A gente precisa vacinar as pessoas idosas, as pessoas com comorbidades e os profissionais da saúde e depois a população inteira. Certo. Então, é porque tem gente que fala, vai mudar tudo daqui para frente. Não. Eu acredito que daqui a 2 anos a gente vai lembrar desse período, vai aprender o que tiver que ter que aprender, mas a gente vai retomar uma certa normalidade. Eu confesso que eu não esperava que fosse demorar tanto, né? Mas a gente teve muita falha, Wilson, na gestão do presidente no comando das ações de enfrentamento à Covid-19. Correto. Então, o que acontece? Na hora que era o grande momento dele aparecer como uma liderança, né, para os estados e para a população, e ele ficou boicotando. Então, a gente chega a esse número agora, são 100 mil mortos. Nossa. 100 mil mortos. Você pensa 100 mil mortos, aí ninguém próximo a mim perdeu a vida em decorrência da Covid, por exemplo. Mas pensa, são 100 mil famílias em luto por causa de uma doença que a gente poderia estar combatendo de uma maneira mais adequada. Eficaz, né? Isso. E a gente até está começando a ter uma volta à normalidade mais segura. Chegou a um ponto que a população ela está cansada, porque uma parte da população quis fazer isolamento social, mas ele era boicotado por determinados gestores e pelo presidente em especial. E isso meio que a gente nunca teve realmente o isolamento bem sucedido. Sim. Não é? E aqui em Brasília, por exemplo, Brasília foi uma das primeiras unidades da federação em que o governador determinou a quarentena. Mas há um mês e meio, ele já cedeu completamente, né? Muito por barganha política, e a gente está meio que retomando. Eu tenho a sorte de trabalhar no Senado e lá a gente conseguiu implantar o regime de teletrabalho. Sim. Por exemplo, eu fui fazer o estúdio ontem, mas com uma quantidade de pessoas bem reduzida para colocar aquele programa no ar. A maioria estava fazendo de casa. Nossa. E não adianta. Gente, é como as duas entrevistadas ontem falaram, aproveitando do gancho que você falou sobre a volta às aulas. São duas sumidades na área de educação, né? A Maria Inês Fini, que foi integrante do MEC, ela criou o Enem, praticamente, e a Priscila Cruz, do Movimento Todos pela Educação. As duas defendem que a gente não volte às aulas enquanto não for seguro. Não adianta. A questão sanitária, a saúde se impõe. As vidas se impõem. E eu não quero esperar que alguém perto de mim sofra para me conscientizar, entendeu? A gente tem que ter essa consciência agora. Não é porque não está chegando na gente que não é importante tomar cuidado. Isso aí é uma questão que diz respeito a todo mundo. Sim. Falta um pouco de empatia, e quando as grandes lideranças não têm a empatia e têm um discurso sem empatia, elas, infelizmente, acabam reverberando em outras pessoas que vão levando esse tipo de ação à frente. A Roberta, a cantora Roberta Costa, está dizendo assim: não podemos pensar só nas nossas famílias, devemos ter a empatia com tantos outros. E aqui eu quero agradecer, a Rita acaba de me convidar para uma live, fazer uma live sobre educação e arte. Muito obrigado. Pastor Valentim está concordando contigo também. Eu trabalho no tribunal, o TRT 21, ele tomou imediatamente todas as providências. Nós estamos aí há quase 6 meses
de março para cá, né? Foi na primeira quinzena de março que iniciou, a gente trabalhando em home office. A Uninasal, a universidade que eu dou aula, também fez a mesma coisa. Ontem eu achei muito legal, eles prepararam um mimozinho, um lanche, e fizeram um drive-tour. Quem caiu? Pessoal, o nosso... você tá me ouvindo, Hermes? Ele deu uma caidinha lá, foi o link dele, a gente já vai chamá-lo de volta. A live continua aqui, né? Vocês estão comigo, ele já tá retornando. Opa, retornou, você machucou não, né? Não machucou não, né? Caiu aqui, tá vendo? Eu vi, não, nós estamos aqui tranquilo, tá? Todo mundo com você. Tem o pastor Valentim tá dizendo que ele permanece contrário à flexibilização. Eu acho uma imprudência voltar, né? Ele tá caindo toda hora, deve ser algum problema infelizmente lá na conexão dele, mas a gente vai continuando, eu vou falando com vocês aqui. Então a Uninasal ontem preparou um kit e a gente foi buscar no drive-thru, né? A gente foi buscar, tá dando certo aí, Hermes, é alguma coisa... a gente tá segurando aqui também, tá? Não se preocupa. Então ela preparou um lanchinho, né? E a gente foi buscar, quem pôde ir, passou de carro no drive-thru da universidade e pegou um mimo que eles fizeram para os professores. E a gente sabe, o semestre continuou, novos alunos estão sendo matriculados, mas eu agradeço muito pela sensibilidade que alguns órgãos estão tendo com cuidado. Então quando você tem a oportunidade, você falou, nós gravamos agora uma telenovela durante a quarentena, com todos os cuidados necessários. É porque nós temos um grupo de alunos que estão se formando agora, né? São alunos que esperaram muito tempo para fazer um curso, que a CCV é um curso gratuito, eles só pagam uma taxa para o sindicato para profissionalização, que é muito pequena, em comparado aí que você pagaria muito alto para estar fazendo bancas e tudo mais. Então o que acontece? Hoje, Hermes, quando você vê essa nova modalidade e os cuidados que vocês estão tendo aí no Senado, também é louvável. E essa telenovela, ela é muito legal, ela estreou semana passada na segunda-feira, então é um capítulo na segunda e um capítulo na quarta-feira, ela vai durante o mês. E você pode dizer, Hermes, qual é o rumo que você quer que a novela tome. Se você ainda não assistiu, tá aí pra você ver agora o começo da novela. Vem aí uma produção da CCV, a web novela A Herança do Conde de Cabrodó. Conheça o Conde de Cabrodó e sua família. Venha para o mundo de intrigas e se surpreenda com cada personagem. O melhor de tudo é que nessa web novela você escolhe o que acontecerá no capítulo seguinte. Você não pode perder A Herança do Conde de Cabrodó. Amor, dinheiro, ódio, fofocas, vingança e muita gargalhada com personagens incríveis. É isso aí, então você viu o comercial, pessoal? Ela tá toda segunda e quarta às 18 horas sai um capítulo novo, você pode ir lá interagir e você pode também estar participando depois que terminar essa primeira edição, vem a edição que o pessoal não está escolhendo de uma forma diferente aí. Então, Hermes, é adaptação, né? O curso continuou, eu acho que a vida não pode parar, mas é como a Helena está dizendo aqui, a vida acima de tudo. Meu amigo Ricardo Racini, lá de Paraíba, de Campina Grande, o perito Fábio Fábio Almeida, o Fábio Camilo, eu não vi ele hoje, mas estamos aqui, ó. O Lauro está dizendo assim, infelizmente, o que percebemos é que uma maioria não está percebendo a real situação da pandemia. A flexibilização está levantando o povo a achar que está tudo normal, lamentável. O Ed Modéstia está aqui, o Ed Modelista está aqui com a gente. Hermes, vamos lá. Eu quero te perguntar algo, né? A gente falou já do Covid, você falou dessa retomada das aulas que é um pouco complicado. A gente sabe que tem cidades que estão usando interiores, que estão usando o rádio para tentar com que os alunos aprendam. Eu vi ontem uma matéria de um professor que ele imprimiu um material, montou na motinha dele e foi lá na zona rural onde o aluno dele não tem acesso para levar. Então a gente vê grandezas acontecendo, grandezas mesmo. A gente tem, na medida do possível, a CCV tem auxiliado naquilo que ela pode, tentando levar entretenimento, alegria, mas a gente também
precisa se manter e não é fácil, né? Você manter uma empresa do terceiro setor, mas a gente está aqui firme. Eu queria te perguntar, nós tivemos essa semana duas coisas que aconteceram a nível mundial. Uma foi a questão em Beirute, né? Da explosão do amônio lá, e a outra foi o avião que caiu na Índia, né? E despedaçou ao meio lá, e algumas pessoas que estavam sendo até repatriadas, em virtude do Covid, ficaram aí em vários países diferentes, estavam sendo repatriadas e por causa da monção, uma chuva muito forte, vieram a sofrer esse acidente. Eu queria te falar como jornalista, né? Como escritor, que você é escritor, e eu quero emendar depois nesse assunto contigo. Como é que dar essa notícia? Como é que você, quando está diante de uma situação dessa, misturando o ser humano e o profissional? É sempre triste dar uma notícia de tragédia. Para mim, por exemplo, a mais triste hoje, mais do que essas duas que você está falando, é a gente chegar aos 100 mil mortos por Covid-19. Porque chega um ponto que parece que a gente banalizou, né? Que é só número. E não, são 100 mil vidas perdidas, que não deveriam ter sido perdidas. Certo. Então, assim, para mim, essa é ainda mais trágica do que as internacionais. Vou pegar um exemplo nacional para comparar. Quando teve aquela tragédia com a equipe da Chapecoense indo jogar um campeonato internacional, houve uma grande comoção popular. 100 mil vidas perdidas pela Covid tem um peso muito maior. E a gente não está dando o peso que deveria, sabe? Então, dar esse tipo de notícia, trazendo a pergunta que você me fez, é sempre triste, mas é um trabalho que precisa ser feito. Então, você tem que separar as suas emoções, fazer o melhor trabalho que você puder e trabalhar em televisão e rádio é escrever para todo mundo entender. Então, você pega e coloca aquelas informações na linguagem mais acessível para que as pessoas entendam o que aconteceu e você permita que elas reflitam. Certo. Não é? Você não tem que direcionar nem para um lado nem para o outro, dentro do possível, porque a gente é humano, né? E a gente tenta filtrar um pouquinho os valores da gente para tentar ser o mais objetivo possível. Mas isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito e você tem que separar o seu emocional. Eu já fiz coisa de ver crianças mortas no tempo que eu estava no Piauí e ter que fazer aquela reportagem no início da manhã e dá uma tristeza e você precisa entrevistar as pessoas envolvidas só que você pode fazer isso com respeito. Certo. E tentando, além de respeitar, também segurar suas emoções para você depois, aí se possível até na terapia, lidar com essas questões. Eu sou muito grato por não ter mais que fazer reportagem de tragédia. Só se porventura um dia vier a acontecer uma tragédia no meu local de trabalho, né? Tem gente que fica fazendo meme de botar avião caindo no Congresso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não façam isso não. Não faz o meu amigo tá lá, pelo amor de Deus. Vocês querem me matar? Não faço isso não. É interessante quando a gente fala desse tipo de notícia, e eu citei essas duas, porque eu quis que você mexesse realmente nisso. Quando é um número de mortes de uma vez e que você está vendo na televisão e não dá para você pegar 100 mil e colocar ali, morreu de uma vez, a comoção parece que é maior. E aí a pessoa, ela acha que ela se acostumou de ver o número de mortes. É porque o que tem que acontecer, uma reportagem quando é bem feita, ela cria um vínculo emocional com quem está em casa. Estou falando de reportagem de TV. Certo. Né? Eu fui produtor por muitos anos e agora na chefia de reportagem eu voltei a ser produtor. É o que a gente chama de personagem. É colocar aquela pessoa que entra na reportagem para quem está em casa ver e se identificar. Certo. Para o bem ou para o mal. Quando você faz isso, em vez de falar que morreram 100 mil pessoas, você fala isso e mostra uma família em sofrimento, porque uma daquelas 100 mil pessoas era o seu José, de 50 anos, entendeu? Que tinha alguma comorbidade. Aí você humaniza e você cria essa empatia. Se você dá só o número, a pessoa que está em casa, ela acha que é um número, ela começa a se acostumar. Se você sempre humanizar, a pessoa vai sempre sentir a dor.
Aí você pegou as duas tragédias recentes no exterior, né? Ali você humaniza. Sim. Porque você... Ele caiu de novo, mas ele já deve estar voltando. A gente está falando da questão da humanização das pessoas, né, do jornalista, diante das tragédias, né? Então, assim, a gente está aqui numa entrevista com o jornalista que trabalha na TV Senado. Ele já está tentando se reconectar. É uma matéria que eu quero que fique aqui, né? Essa live fique registrada para vocês. Por quê? Porque a gente está passando, são 100 mil vidas, 100 famílias que foram traumatizadas com tudo que está acontecendo. E aí eu me coloco na pele do jornalista. Hermes, para mim, agora você voltou ao normal. Tava de cabeça para baixo, voltou ao normal. Então eu quero concluir essa resposta sua falando sobre mim. Amanhã é Dia dos Pais e aqui vai a CCV, né, toda a nossa equipe, parabenizando os pais dos nossos alunos, os nossos atores que são pais, os artistas em geral, os comunicadores. E eu passei um susto muito grande. Meu filho está em Brasília, ele mora em São Paulo, mas por causa do Covid ele foi para Brasília, a empresa liberou para ele fazer o home office, mas ele contraiu, talvez no caminho, né? Ele contraiu parando para abastecer o carro, para comer alguma coisa, ele contraiu o vírus, o Covid. E aí, assim, você ouviu teu filho falar que tá com mancha no pulmão, você ouvia aquela voz, saber que você não vai poder pegar um avião se algo pior acontecer. Então eu imagino quem passou pelo óbito, né? A gente aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a gente teve um número muito elevado de pessoas. Anteontem mesmo morreu um psiquiatra aqui que estava na linha de frente, porque o número, eu sou psicanalista, o número de pessoas que te procuram por vídeo para poder ser acalentado é imenso, mas tem aquela pessoa que ela precisa ver você, ela quer ver você olho no olho, e aí um descuido, nós estamos com uma doença que nós não dominamos ela ainda, né? Eu vejo aí políticos dizendo assim, não, mas a gente convive com o vírus da AIDS até hoje. Meu querido, morreram quantos quando o vírus da AIDS surgiu? E o que houve de campanhas intensas para prevenção? Hoje se controla a carga viral, mas levou-se década para fazer isso. Então nós vamos querer banalizar 100 mil pessoas, né? Porque a vida continua, meu querido. Eu falo que assim é o humano deixar de ser humano. Mas vamos lá, vamos falar de... Você quer concluir? Conclua, por favor. Não, eu ia concordar com você. Falta empatia. Sim. Sabe? A questão dessa doença, você tem empatia pelo outro. Uhum. Se você colocar, olhar para o outro como se ele fosse parente seu, como se ele fosse até você, uhum, entendeu? Você passa a ter mais cuidado. Se você não conseguir ter empatia, aí, meu amigo, você tem que fazer um tratamento sério e uma boa terapia com um bom psicanalista. Obrigado. É muito verdade. Eu acho que todo profissional, jornalista, médico, eu tenho certeza que nós tínhamos que ter psicologia desde quando a criança vai para a escola, para que você possa também se conhecer e entender um pouco da dor do outro. Eu não posso sentir exatamente o que o Hermes está sentindo, ou que você que está nos vendo aqui, como a Gil Bezerra, a Rênia, eu não posso sentir, mas eu posso tentar entender que se eu tivesse no seu lugar, como é que eu iria reagir. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o jornalista que também é escritor. E você, quando estava no Piauí, alguém soprou aqui para mim, e depois eu quero fazer uma pergunta que a cantora Roberta Silva está me mandando aqui agora. Eu queria saber como é que é essa trajetória. Eu sei, aqui me comunicaram que tem um segundo livro para sair aí. Me fala sobre o Hermes, escritor, e o prêmio que você ganhou. Vamos lá. Olha só, tá bom. Eu quando... a literatura, ela entrou na minha vida um pouquinho cedo, mas não pelos meios que as pessoas começam. Eu aprendi a ler antes de entrar na escola, fui alfabetizado pela minha irmã mais velha, brincando de professorinha comigo, eu aprendi a ler, e eu li as revistas em quadrinhos dos meus irmãos mais velhos, né? Eu sou temporão. E aí, nessa brincadeira, fui gostando de ler, fui desenvolvendo a leitura, mas sempre me via como um leitor.
Cheguei na adolescência e aí tive uma professora que mudou minha vida. Quem não teve um professor que mudou sua vida, né? É verdade. Eu tive essa professora no ensino médio, primeiro e no segundo ano, Sueli Rodrigues. Essa mulher pegou e viu que eu tinha um perfil e ela começou a estimular a produção minha. Então, eu comecei a fazer texto em prosa e quando eu vi, estava fazendo poesia. Ok. Quando eu estava com 20 anos, eu já tinha muito poema, né? E continuava lendo. Ele fala que teve 20 anos como se fosse algo tão remoto assim, né? Mas vamos lá. remoto. Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Teresina tinha um concurso, né, chamado Prêmio Cidade de Teresina, e eles tinham 3 categorias. Uma dessas categorias era poesia. Eles pediam que você colocasse 40 poemas inéditos, né? Cada candidato poderia escrever 40 poemas inéditos, Certo. e a melhor obra seria publicada. E aí eu acabei tendo a honra de ser a pessoa na categoria poesia desse prêmio. E publiquei meu primeiro e único livro até o momento, que se chama Nu, né? Mas nu no sentido de despido de alma, né? De alma exposta. Certo. E isso foi... A publicação foi em 2002, eu já estava na TV Rádio Clube como produtor, e foi uma experiência bonita, porque, assim, na verdade, eram poemas de descoberta, eram poemas muito líricos. Eu queria tanto ouvir um poema. Eu posso colocar uns dos novos, mas os meus poemas é muito engraçado. Eu me aproprio um pouco das vidas e experiências alheias e transformo em versos. Mas não esperem grandes obras, não. São poemas simples. Sim. São bem simples. Quer ouvir um? Claro, todos nós queremos, inclusive o Christian Solan e a Mayara que entraram agora. Vamos lá. Eu sou morto de tímido com isso. Mas vamos lá. De que vale a antecedência dos planos quando a vida muda o rumo e o que era plano sequência vira take curto? Esse é um poema. Olha, que legal, que legal. E é profundo, hein? É algo curto, mas é algo bem profundo. Eu normalmente, Wilson, desde que eu entrei na TV, eu aprendi que menos é mais. Então, eu vou reduzindo e tento falar o máximo com a menor quantidade de palavras, no caso de versos. Isso é propício do jornalista, né? O tempo é muito curto e a gente tem que aproveitar. A Ana, lá de Praia Grande, que por sinal é minha irmã, está pedindo que você repita, por favor. Claro, com o maior prazer. Imagina, eu já estava aqui, já estava preparando o outro. Então já repete e já vai para o segundo. Vamos lá, vou repetir devagar, pode ser? Tá. É porque eu falo como se fosse uma frase, vou Sim. fazendo, mas vamos lá. Certo. De que vale a antecedência dos planos quando a vida muda o rumo e o que era plano sequência vira take curto? Isso aí para vocês da CCV, né, que trabalham aí com a arte, vocês... Eu falo muito, Hermes, para as pessoas que nós somos instantes, né? Hoje nós somos como a erva do campo, que hoje nasce, floresce, seca e morre. Então, assim, eu tô soltando agora à tarde, eu sempre gosto de colocar uma imagem minha, eu gosto sempre de estar com o meu sorriso estampado, e eu vou falar justamente nessa frase de hoje sobre a questão do momento, de eu não perder tempo. Se eu quero te abraçar, por que o abraço tem que ser rápido? Por que ele não pode ser demorado? Se eu quero dar o beijo, por que o beijo não pode ser rápido? Por que ele tem que ser rápido? Ele tem que ser demorado. Se eu quero te fazer carinho, por que esse carinho tem que ser rápido? Aproveitar essa humanidade que estava faltando. Nós estamos vivendo sem humanidade. E quando você fala de planos que tem que ser mudado, daquilo que você planejava, é a adaptação. Aprendemos a viver hoje como camaleões, que temos que estar nos adaptando e não podemos nessa adaptação esquecer do outro e maltratar o outro. Hermes, interessante, quando sai o segundo livro? Será o Nu 2 ou será Pelados? Como é que vai ser? Não, esse é bem vestido, tá? O nome dele vai ser Tênue. Tênue, olha só, é uma linha muito, né? Pra quem... a gente sempre tem uma linha muito tênue, né? Entre o amor e o ódio, entre a felicidade e a tristeza.
Eu espero que dessa vez, né, venha um exemplar autografado por esse grande jornalista, por esse grande escritor. Você pode ter certeza, vai ser uma honra. Eu tenho muito carinho, eu tenho 2 perguntas, eu vou deixar... a Ana continua pedindo poema, eu vou dizer para ela comprar depois o livro seu. A gente dá um jeito de arrumar um exemplar, a gente só tem 5 minutos, olha como passa. Você viu ontem no seu programa lá, é muito rápido, muito rápido. Boa. Então assim, Ana, eu vou fazer as 2 perguntas e eu vou deixar que na conclusão dele ele encerre também com um poema, tá? Então já prepare aí algo rapidinho. Roberta perguntou... por que 2019 algumas pessoas já sabiam da existência do Covid e não falou nada, certo? Vamos lá, vamos falar sobre isso, porque isso é polêmico e até alvo de fake news. Então vamos lá. Sobre a existência da Covid-19 em 2019. Foi comprovado que antes mesmo, né, e isso em reportagens sérias, porque é uma coisa que a gente tem que aprender, você tem que saber filtrar fonte séria. Tá? Tem muita informação falsa sendo disseminada, cuidado, vai na fonte séria. Certo. E aí você até contrapõe com outra fonte séria. E já existem comprovações que em 5 localidades já tinham sido encontrados o novo coronavírus, né? Um deles até no esgoto de Florianópolis, em Santa Catarina, antes da China. Então, assim, isso acaba com a série de teorias da conspiração. Então, só que essa descoberta não foi feita naquela época, isso foi comprovado agora. Só para ficar mais claro. Certo. E eu estou respondendo bem sucintamente, que eu sei que o tempo está encerrando. Não, beleza. A minha pergunta nós estamos diante dessa pandemia e a todas as classes, né, população em geral, mas os artistas ficaram privados de estar nos palcos, de produzir as suas novelas, seus filmes. Como é que você enxerga isso? Olha, eu vou te dizer, Wilson, porque eu tenho meus bordões, né? E um deles para mim é só a arte salva. Olha só a arte salva. Então, é tão doloroso não ver o artista no palco, no espaço dele, seja que palco for, seja no museu, seja no teatro, Sim. seja na TV, no cinema. É doloroso. Ao mesmo tempo, toda a classe artística se reinventou de uma maneira bonita e a gente sabe que isso é passageiro. É ter um pouquinho de paciência, porque quando essa vacina chegar, a gente, eu digo a gente que não é artista, a gente vai prestigiar vocês ainda mais, porque vai valorizar ainda mais o trabalho que o artista faz. Que beleza. Você é artista sim. Emerson, Nerivan, que chegaram agora há pouco. Nerivan do TRT, um abraço grande para vocês. Você é um grande artista, foi um maior prazer estar com você, meu amigo, pessoa que eu amo de coração, que eu desejo receber, pedir para alguém fazer uma tapioca, um cuscuz para você. Eu queria ouvir as suas considerações finais aí. Se prepare que eu vou para Mossoró, você vai me receber e eu quero ver uma peça de teatro com a turma da CCV. Tá prometido, tá prometido. Eu só quero agradecer, Wilson, a você é um cara com a energia fantástica, você é um homem da arte e eu admiro e aplaudo. Agradecer à CCV e a todo o trabalho que vocês fazem e dizer que eu sou um eterno aprendiz. E aqui, para mim, foi mais uma oportunidade de aprender também, de crescer. Obrigado a todo mundo que está acompanhando, viu? E volto a dizer, cuidem-se, protejam-se e protejam todas as pessoas ao seu redor, tá? Isso vai passar, está mais perto do que longe. Fecha com poema, vai, meu querido. Olha só, um em homenagem a Brasília. Esse poema é muito como eu vejo Brasília. Se quiserem, depois eu explico alguns trechos que são bem de Brasília. Curtindo. Beleza. Brasília, de retas curvas, um plano piloto no Planalto, onde tudo parece igual. Brasília, terra em que todo sujeito eixinho acha que é eixo monumental. Olha, eu casei em Brasília, eu morei em Brasília, meu filho é candango, nascido em Brasília, né? A mãe é cearense, mas ele é candango. Amo Brasília, acho que as pessoas hoje pulverizam a maldade em Brasília, mas é um lugar maravilhoso, é um lugar assim, eu falo que é algo projetado pelo universo, Deus abençoou quem projetou, os alienígenas estão em Brasília, assim como o meu amigo Hermes Coelho. Ana tá agradecendo, a Roberta disse que vai te receber com música em Mossoró, e o Scoratelli tá dizendo que falava e foi maravilhosa, 2 personalidades incríveis, muito obrigado, me incluo nisso, aproveitem muito. Meu querido,
Que Deus lhe abençoe sempre, todo o teu lado. Amém. Obrigado pela sua generosidade. Para você, pessoal, até sábado que vem. Sábado nós estamos com uma dupla sertaneja do interior de São Paulo. Abraço, jornalista Hermes Coelho. Valeu, Wilson. Tchau, tchau, pessoal.